Oi, tô de volta. Mais uma vez nesse formato, mais uma vez para falar sobre Taylor Swift. Não, eu não quero transformar esse em um canal sobre Taylor, mas os comentários de vocês, mais a minha própria vontade, me fizeram voltar aqui para analisar outra música que eu acho que se relaciona bastante com a passada, que era Peter. E a música é, indo direto ao ponto, Chloe or Sam or Sophia or Marcus, do The Torture Poets Department, mais uma vez, porque as músicas desse álbum são simplesmente impecáveis. E, assim como Peter, essa é uma das minhas favoritas, porém eu acho ela mais profunda, mais densa, mais difícil de interpretar, mas a gente vai aceitar esse desafio e vamos interpretá-lo. Então, eu tô aqui com a minha colinha, né? Caso eu esqueça de algo, vocês já sabem como funciona essa dinâmica aqui. Hoje eu só não tô com vinho, mas tudo bem. E o vídeo passado ficou muito longo e deu problema com direitos autorais, porque eu botei pra tocar a música e eu não sei como dar os créditos, sei lá, eu sou iniciante e se alguém souber me explica se eu posso fazer isso. Mas dessa vez eu não vou soltar a música, eu vou só ler. E espero que vocês gostem mesmo assim. Sem mais delongas, vamos lá. Your hologram stumbled into my apartment. Seu holograma entrou aos tropeços no meu apartamento. Ela não diz que o holograma... Primeiro, o que é um holograma? É uma projeção dele. E aí... Ela não diz que ele entrou andando no apartamento dela. Ela ressalta que foi stumbled, que foi aos tropeços. Isso já diz muito sobre essa figura masculina, se é que vocês me entendem. Hands in the hair of somebody in darkness, named Chloe, or Sam, or Sophia, or Marcus. Ai, eu adoro falar esses nomes, tipo... Eu acho que ela combinou muito direitinho. Mãos nos cabelos de alguém no escuro, chamado Chloe, ou Sam, ou Sophia, ou Marcus. Alguém no escuro mostra que ela não sabe quem é essa pessoa, cujas mãos dele estão no cabelo. Ela só sabe que ele tá com alguém. E o nome Chloe or Sam or Sophia, a galera toda, mostra que pouco importa quem é essa pessoa. Pode ser qualquer um. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer um. O que importa é que ele superou ela e que ele tá com alguém. Ou seja, ela não é familiar com a vida dele. Ela não sabe o que se passa, ela só sabe que ele estava com alguém. E aí ela já diz, and I just watched it happen. E eu só fiquei lá, assistindo. Ou seja, não havia nada que ela pudesse fazer nessa situação, além de observar. Ela não tem poder sobre a situação. E aí vem, as the decade would play us for fools. Enquanto a década nos fazia de bobos. Ou seja, a década, o tempo, os fez de bobos, os enganou. O que nos lembra The Goddess of Timing once found us beguiling em Peter. Mais uma vez, ela personifica o tempo, falando que o tempo os fez de bobos. E especificamente a década. Ou seja, Matt Healy. Eu acho que a música é sobre ele, porque o envolvimento deles começou em 2014, especificamente, e esse álbum saiu em 2024, ou seja, uma década depois, e ela cita uma década, eu acho que foi um hint aí. Enfim. And you saw my bones out with somebody new. E você viu os meus ossos com alguém novo. Ele viu os ossos dela com outro alguém. Podemos interpretar de duas formas. Ou ossos remetendo à morte, tipo assim, ele viu os ossos dela com outro alguém. Ela tava só o osso, entendeu? Tipo, ela tava morta, sem vida, triste. Ou podemos interpretar como ele vendo através dela, vendo os ossos, conhecendo ela profundamente e por isso podendo ver que ela não estava realmente feliz com aquele outro homem. Então, assim, são dois caminhos e o final é o mesmo, sabe? Ela não estava feliz com aquela outra pessoa e ele sabia disso e ele viu. Gente, eu tô com um calo tão grande de escrever. Nossa, eu me machuco muito escrevendo, não sei o que é isso. Tem que passar uns dias sem escrever pra voltar ao normal. Enfim. And you saw my bones out with somebody new who seemed like he would have bullied you in school. Que parecia que poderia ter feito bullying contigo na escola. Revela o quanto o novo homem é diferente dele.
porque eles têm personalidades tão diferentes que um faria bullying com o outro, entendeu? Ou seja, ela buscou o oposto dele, seja porque ela está mudada, seja porque ela queria se afastar da ideia dele. E, na minha cabeça, essa pessoa com quem ele viu ela é o namorado dela, noivo, sei lá, Travis Kelce. Pode ser que as datas não batam, pode ser que não seja sobre Travis, mas, gente, aquele homem é um brutamontes. Eu também acharia que ele faria bullying comigo na escola, sinceramente. Ok, agora vocês notaram que eu não sou muito fã de Travis Kelce, mas tudo bem, quem sou eu pra falar sobre isso? And you just watched it happen. E você só ficou lá, assistindo. Ele não fez nada sobre isso e ela claramente sente raiva. Tipo assim... And you just watched it happen. Tipo, você me viu. Você viu que eu não tava bem. Você viu que eu tava com outra pessoa e você não fez nenhuma. Tá, agora as coisas começam a ficar mais intensas. If you wanna break my cold, cold heart. Se você quiser partir o meu coração gélido. Ou seja, o coração dela agora é fechado, esfrio, depois do envolvimento todo com ele. Mas, se ele quisesse, ele ainda teria acesso, ele ainda conseguiria quebrá-lo. E ela ensina a ele como fazer isso. Just say I loved you the way that you were. Só diga, eu te amava do jeito que você era. Ou seja, ele diria que não ama mais ela, que amava antes. Só que ela claramente mudou. E é o que ela fala antes, né? Tipo, a música toda é sobre eles terem mudado e 10 anos se passaram. If you wanna tear my world apart, just say you've always wondered. Se você quiser destruir o meu mundo, diga que sempre se perguntou. Ou seja, se ele também sempre se perguntou, tipo, o que seria dos dois, imaginou como seria se eles tivessem algo, todo aquele negócio. You said some things that I can't unabsorb. Você disse algumas coisas que eu não consigo desabsorver. Ou seja, ele disse coisas que ela absorveu. Ela não só escutou, ela absorveu. E agora essas coisas são intrínsecas a ela. Impossíveis de esquecer, que fazem parte dela e que não é possível desabsorver. Provavelmente coisas muito profundas e muito pesadas, lembrando o quê? As promessas de Peter. Tá tudo interligado, gente. Taylor Swift, né? You turned me into an idea of sorts. Você me transformou em uma espécie de ideia. Ele tinha o quê? Uma idealização dela. Ela tem noção disso. E por isso surge a dúvida. Se ele realmente amou ela ou apenas a idealização que ele tinha dela. Acabou o vídeo. É só isso que eu tinha pra falar hoje. Vocês têm noção do quão pesado isso é, e é por isso que ela diz just say I loved you the way that you were. Tipo, confirmando, seria a confirmação de que ele amava ela antes. E de que provavelmente ele só amava uma idealização que ele tinha sobre ela. E ela mudou, ela não age mais conforme essa idealização que ele tinha dela. Então, ele não a ama mais. E por isso seria a forma dele conseguir quebrar o coração dela, admitindo isso. Certo. You needed me, but you needed drugs more. Você precisava de mim, mas você precisava mais das drogas. Aí, pesado de novo, né? Revela que ele tinha problemas com drogas e que o vício se tornou maior do que o amor por ela. And I couldn't watch it happen. E eu não consegui ficar ali olhando. Ela não conseguiu ficar só olhando, obviamente, e ele se auto-sabotar e se acabar nas drogas. Se perder, se destruir. I changed into goddesses, villains and fools. Eu me tornei deusas, vilãs e bobas. Ou seja, ela precisou se reformular depois dele, ela se transformou, passou por várias fases e precisou mudar completamente. E aí, esse Goddesses, Villains and Fools, a gente pode remeter ao 1999, Reputation e Lover também. Foram 3 fases da vida dela depois dele.
E Goddesses como 1989, porque ela tava lá no topo do mundo. Villains, no cancelamento, quando ela entrou na Reputation Era. E Fools, Lover, tipo, ela era bem boba, né, no Lover. Continuando. Change plans and lovers, and outfits and rules. Mudei os meus planos, minhas regras, troquei de amantes e de roupas. Ou seja, ela cita todos os namorados e todas as eras pelas quais ela passou. Ela trocou de amores, ela trocou de roupas, ela trocou de fases, ela foi tudo para all to outrun my desertion of you. Só para superar a sua deserção. Ou seja, ela revela que tudo isso foi para tentar superar a deserção, o abandono dele. E eu acho muito legal que ela usa essa palavra desertion. Tipo, não é muito comum nesse contexto, sabe? E implica uma coisa mais pesada do que apenas um abandono. And you just watch it. E você ficou lá, só olhando. Mais uma vez, ele não fez nada, mesmo tendo noção de que tudo isso foi por causa dele. Tipo, mais uma vez, por causa dele, ela mudou, ela se reformulou, ela passou por... Ela, tipo, apagou totalmente quem ela era antes, tudo pra tentar superar ele, pra tentar superar a deserção dele. E ele não fez nada. If the glint in my eye trace the depths of your sight, down that passage in time, back to the moment I crashed into you like so many wrecks do. Se o brilho no meu olhar traçou a profundidade do seu suspiro, de volta àquele momento em que colidi com você, assim como tantos desastres. Ou seja, volta no tempo e remete a uma década atrás, quando eles se encontraram a primeira vez. Eu imagino muito, não sei porquê, aí é uma coisa totalmente minha. Na minha cabeça vem 2 icebergs colidindo. Tipo, faz um estrago, faz um prá, né? E ela compara esse estrago com o encontro deles. Too impaired by my youth to know what to do. Afetada demais pela minha juventude para saber o que fazer. Eles não tinham maturidade para lidar com as circunstâncias naquela época. Ou seja, mais uma vez, assim como Peter também, eles eram jovens demais, 10 anos atrás. So if I sell my apartment and you have some kids with an internet starlet. Então, se eu vender meu apartamento e você tiver filhos com alguma estrelinha da internet. O equivalente a ele casar e ter filhos é ela vender o apartamento, livrando-se das memórias dele. Eu amo que ela usa starlet e não star. Ela não fala internet star, tipo estrela da internet, ela fala estrelinha da internet, tipo uma popularzinha da internet, Gabriette, no caso, que é a noiva, eu acho que é a esposa dele hoje em dia. Mas é um shade, né, sobre Gabriette. E aí então, se eu vender meu apartamento, ou seja, livrando-se das memórias deles, que eles viveram naquele apartamento, é o mesmo apartamento em que o holograma dele chega tropeçando, ou seja, o espírito dele tá rondando ali aquele apartamento, e superar ele seria... Uma forma de superar ele seria vender esse apartamento. E uma forma de seguir em frente, no caso dele, seria casar com outra pessoa, com uma menininha popular, ela ainda joga esse shade, e ter filhos. Will that make your memory fade from the scarlet maroon, like it never happened? Isso fará com que sua memória desvaneça desse vermelho scarlet, como se nunca tivesse acontecido. Ou seja, aqui ela já joga um hint de que Maroon foi sobre ele, né, no Midnights. Eu nunca tinha pensado que era pra ele, juro. Até essa música, né, que deixou meio claro. Mas eu achava que era, sei lá, sobre Harry Styles. Não sei. Enfim. Ou seja, seguir em frente seria o suficiente para parecer que nunca aconteceu, porque aconteceu. Não dá pra fingir que não aconteceu.
Uma coisa que Teacher Mary Hollywood, inclusive vejam o vídeo dela, é todo em inglês, mas é muito bom. Ela é maravilhosa. Tô indicando aqui porque muito da minha interpretação tem a ver com a interpretação dela. E eu acho ela uma diva. Enfim, ela falou que Taylor tem uma coisa que eu já ressaltei com vocês no vídeo de Peter, que em All Too Well ela fica repetindo I was there, I was there. Em Peter, ela fica repetindo You said you were gonna grow up, then you are gonna come find me. Ela fica repetindo como se precisasse de uma reafirmação, como se aquele homem negasse. E aqui é a mesma coisa. A gente vê que ela tem um padrão de precisar reafirmar isso, como se ela tivesse sofrido gaslighting ou algo do tipo, sabe? E aí ela pergunta se seguir em frente seria o suficiente pra parecer que nunca aconteceu, porque aconteceu. Não dá pra fingir que não aconteceu, porque aconteceu. E pra ela é isso. Tipo, se você tiver casado com uma garota popular qualquer e tiver filhos e eu vender o apartamento e a gente seguir em frente e deixar tudo isso pra trás, será que é o suficiente pra fingir que nada aconteceu? Could it be enough to just float in your orbit? Seria o suficiente somente flutuar na sua órbita, como se eles fossem planetas e satélites, enfim. Se não podemos ficar juntos, é ok só te rodear, sem estar próximo, mas estar só por ali, como um satélite rodeando um planeta. Can we watch our phantoms like watching wild horses? Eu tinha muita dúvida sobre essa parte, tipo, eu acho bem difícil essa interpretação. E eu não peguei de cara. Podemos assistir nossos fantasmas como assistiríamos cavalos selvagens? Os fantasmas, obviamente, são as memórias deles. Cavalos selvagens não são fáceis de observar, porque eles são selvagens, eles vivem na natureza, são livres, não é fácil de encontrar, aparecem espontaneamente e não são domáveis. Ou seja, as memórias continuam correndo dentro de nós, mas talvez possamos só olhá-las correr, sem tentar persegui-las, sem tentar controlá-las, sem tentar domá-las, como se fossem cavalos selvagens. Cooler in theory, but not if you force it to be. Interessante em teoria, mas não se for forçado a ser. Então ela disse que essa teoria parece até legal, mas se for forçado não funciona, não adianta. Teoricamente daria certo, mas na realidade não daria certo se for forçado. It just didn't happen. Apenas não aconteceu. Então apenas não acontece. So if you wanna break my cold, cold heart, se você quer partir o meu coração gélido, say you loved me. Só diga que me amava. Se amava ela at all, sabe? Se amou ela em algum momento, não é nem tipo quem ela era antes. Ela só falou, say you loved me. Tipo, diga que você me amou. Tipo, em qualquer momento, não importa quando foi. Só que por um instante você me amou. Pesado, né? And if you wanna tear my world apart, se você quiser destruir o meu mundo, say you will always wonder. Diga que sempre se perguntará. Ela muda a pergunta para o futuro. Não é mais... Deixa eu ver como era antes, que eu já esqueci. Não é mais no passado. Diga que você sempre se perguntou. Tipo, se ele se perguntava antigamente sobre os dois. Agora ela fala, diga que você vai sempre se perguntar. Ela quer saber se ele ainda se pergunta e se ele vai sempre pensar nela, se ele vai sempre pensar sobre isso. E aí ela admite, 'cause I wonder. Porque eu me pergunto. Ela nos admite que ela ainda se pergunta. Isso lembra The One, a música The One, do Folklore, quando fala... Esqueci. I persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different today? Ou seja, eu resisto e persisto à tentação de te perguntar se uma coisa tivesse sido diferente no passado, será que as coisas poderiam ser diferentes agora? Ou seja, ela sempre se pergunta. E aqui ela também revela que ela sempre se pergunta. E aí ela fecha de um jeito
arrebatador. Will I always wonder? Será que sempre me perguntarei? Agora sim acabou o vídeo com essa bomba. Eu queria poder soltar a música, porque o jeito que ela canta revela muito mais essa dor, sabe? Tipo, é diferente eu lendo. Mas é... Cause I wonder... Will I always wonder? É um wonder bem longo. É isso, chegamos ao fim dessa música. O que vocês acharam? O que vocês acham dessa música? O que vocês acharam da minha interpretação? E tem mais alguma coisa que vocês adicionariam que eu esqueci de falar? Enfim, me contem. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueçam de compartilhar com aquele seu amigo ou amiga que ama Taylor Swift também. E que ama moda, porque o canal afinal é sobre isso. E eu juro que eu vou voltar com os vídeos sobre moda. E, enfim, espero que vocês tenham gostado de mais uma conversa comigo. Deixem nos comentários falando o que vocês acharam. Eu quero muito saber. E é isso.